Avante Brasil. No vídeo de hoje vamos comentar a respeito dessa polêmica sobre o decreto que Jair Bolsonaro assinou sobre o porte de arma, né? Que o cidadão tem o porte de arma, até 4 armas. Então vamos fazer resumidamente aqui um comentário crítico a respeito disso, né? Sobre o porte de arma que foi legalizado. Quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui no Brasil, aqui eu não estou ligado em partido, em Bolsonaro, em PT, em Lula, em Ciro Gomes, não é essa a questão. A questão é, como diz o nome do canal, Avante Brasil. Quer dizer, a gente tem que caminhar para frente, abrir nossa mente, independente de partido político. São as ideias que as pessoas vão ter, associando essas ideias com outras pessoas, né, para fortalecer aquela ideia, se vai melhorar o Brasil ou se não vai. Faz uma pergunta para vocês. As taxas de criminalidade no Brasil têm aumentado ou têm diminuído? Dê a opinião de vocês aí nos comentários. Tem aumentado ou diminuído? Na minha visão, nas minhas pesquisas, no que eu leio, nos TCC, o pessoal que faz direito, o TCC que ele faz, de mestrado, as pesquisas que eu faço no Google, né, que é mais fácil, né, a gente pesquisa no Google às vezes, né, que a gente só escuta, no jornal mesmo, em alguns jornais que a gente vai vendo aqui, outro ali, vai vendo que as informações são realmente sérias, né? Então a gente vai dando credibilidade às informações, a gente vai vendo que as taxas de criminalidade, seja roubo ou latrocínio, que é roubo seguido de morte, ou acerto de conta, seja o que for, só tem aumentado no Brasil. O que isso traz pra gente? Já que não é invenção, isso é uma realidade, só tem aumentado, só cego não vê. O verdadeiro sábio é aquele que deixa de lado o seu saber diante de algo novo e estuda de tudo. Quer dizer, a gente não tem que ter ideias pré-concebidas porque eu sou de partido X ou Y. Vamos esquecer isso. Vamos ver o resultado. Esses índices de criminalidade no Brasil têm aumentado ou diminuído os crimes? Aquela sensação de foi feito isso e não foi feito aquela justiça que a gente esperava. Então a gente vê que os índices de criminalidade no Brasil só tem aumentado. A gente sabe disso. O que isso nos remete? As providências que o governo tem tomado com relação às leis, essas coisas, tem surtido efeito ou não? Essas leis até agora que foram tomadas, surtiu efeito para pelo menos estabilizar? Ou o ideal, reduzir a criminalidade? Surtiu efeito? Não surtiu efeito. Deixe o comentário aí de vocês, se surtiu efeito ou não. Vamos sacudir tudo, vamos sacudir. A nossa voz tem que ser escutada. Então, é por aí. Então, na minha visão, essas leis até agora não estão sendo capazes de suprir para pelo menos estabilizar. Quanto mais reduzir o índice de criminalidade, pelo contrário, isso tem aumentado. Então, como tem aumentado esse índice de criminalidade, se a gente for estudar, pesquisar, a gente vai ver claramente que só tem aumentado o índice de violência. Então a gente percebe aí, como tem aumentado o índice de violência, que esses procedimentos que o governo está tendo não estão sendo eficientes. A gente pode até dizer que estão, mas a gente está sendo cego que não quer ver, porque o resultado diz ao contrário. Então, diante disso, Bolsonaro tomou uma nova atitude. Ele e a galera dele, a equipe dele, tomou uma atitude baseada no que o povo queria, não é tanto o que ele queria, o povo. Em 2005, teve lá o plebiscito para dizer se as pessoas queriam o porte de arma ou não. E o povo, por maioria, não foi o Bolsonaro, foi o povo, a maioria, que ganhou. O que ganhou lá foi que o povo queria o porte de arma. O cidadão, claro, diante de certos procedimentos, tem que ter exame psicológico, tem que ter treino de tiro, tem que ter uma série de fatores, o cidadão para se encaixar, para ter
esse porte de arma. Não vai ser qualquer pessoa. O cofre ali, para deixar aquela arma guardada, para a criança não pegar nem nada. Não é uma loucura. É o uso da arma com responsabilidade. Para autodefesa. Já que a pessoa entra na nossa casa, faz a gente de refém. Eu mesmo já entraram em casa, fizeram de refém eu, meu avô, a minha avó e meu tio. Meu avô não, meu avô ficou na frente da casa, não pegaram ele, mas a gente pegaram, levaram dinheiro, computador, algumas coisas, né? Então, mais ou menos isso. Então, deixe no comentário se vocês são a favor ou são contra isso, certo? Temos que abrir nossa mente. Fique agora com o vídeo de Jair Bolsonaro assinando o decreto e quando ele acabou de assinar o decreto ele fez uns comentários ali. Fique com esse vídeo dele, do Jair Bolsonaro, a visão dele, né, ali na hora de assinar o decreto, autorizando o porte de arma. E também, no outro vídeo em seguida desse, encaixado, o vídeo resumido das regras que o cidadão vai ter que se encaixar para poder ter seu porte de arma. Aquela pessoa que quer ter a porte de arma, vai estar lá em regras, que o cidadão vai ter que se encaixar no item 1, regra tal, regra tal, regra tal. Se encaixou nessa regra, se ele quiser, ele pode ter a porte de arma. Então, o vídeo do presidente, na hora ali de assinar, e o que ele acha ali, do que ele assinou, né, o decreto autorizando o porte de arma, e o vídeo cai em regras, que é para o cidadão, né, se encaixar ali para ter seu porte de arma, quem quer ter o porte de arma. Se você gostou do vídeo, dê um curta nosso vídeo, se inscreva no canal, que o canal Avante Brasil vai tratar sobre essas leis, né, que estão sendo aprovadas ou não, que eles estão sugerindo, se vai dar efeito, se não vai. Então aqui a gente vai ser testemunha ocular. Vamos colocar aqui os vídeos, fazer nosso comentário, com a ajuda de vocês. Avante Brasil, certo? Vamos lá, fica agora com o presidente e com as regras, certo? Até mais, a gente se vê, até o próximo Avante Brasil. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Como é um decreto, as novas regras já estão valendo e não dependem da aprovação do Congresso. Uma das maiores novidades é a criação de critérios objetivos para que a Polícia Federal analise se concede ou não a posse. Antes, a legislação exigia que o cidadão comprovasse real necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Com o decreto, terão direito à posse de armas. Brasileiros com mais de 25 anos, sem antecedentes criminais, com residência fixa, após aprovação em laudo psicológico e um curso para o manuseio de arma de fogo. O decreto também prevê a posse a agentes públicos na ativa ou aposentados, colecionadores, atiradores e caçadores, além de residentes em áreas rurais e moradores de cidades com altos índices de violência. Ou seja, áreas que registraram mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes em 2016, de acordo com os dados do Atlas do setor do ano passado. Como a unidade da federação com o menor índice é o estado de São Paulo, com cerca de 11 homicídios para cada 100 mil habitantes, a medida na prática permite a posse de armamento para todo o território nacional. O decreto ainda exige que moradores de casas com crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental declarem que tem cofre ou local seguro com tranca para evitar acidentes domésticos. O registro, uma espécie de RG do revólver, pistola ou espingarda, vai valer 10 anos e não mais 5 como antes.
Todos os documentos já em vigor terão a data de validade prorrogada automaticamente. O presidente criticou governos passados, que, segundo ele, impuseram o desarmamento no país, mesmo após o referendo de 2005, em que a maioria da população rejeitou a proibição do comércio de arma de fogo. O governo, à época, buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. O decreto autoriza até 4 armas em casa ou no trabalho, ou mais em caso de muitas propriedades. A lei do porte, que permite andar armado pelas ruas do país, não foi alterada, porque mudanças precisariam passar pelo Congresso. A oposição vai tentar sustar o decreto no Congresso e ameaça recorrer à Justiça. Os governistas, no entanto, afirmam que não há a menor chance de recuo ou derrota, tanto que novas mudanças virão por medida provisória.